Eita! E tem mais também, tudo sobre o mercado da bola. Então bora conferir as últimas informações do Palmeiras. Bora para o vídeo. Acompanhar aqui no Esporte Total. E a gente começa falando do Paulistão. Vamos conferir os jogos da última rodada. Todos acontecem no domingo às 6h30 da tarde. Tem vaga em jogo. Olha lá, Santa Cruz, o estádio Santa Cruz tem Botafogo e Novo Horizontino. Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. Lá no Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru, tem Noroeste e Portuguesa. Lá em Limeira, Inter de Limeira e Santos. No Maião, na cidade de Mirassol, tem Mirassol e Palmeiras. O Palmeiras precisa vencer o Mirassol, que demitiu seu treinador essa noite. O Eduardo Barroca não comanda mais o time, apesar do Mirassol já estar classificado para a próxima fase do Paulista. Em Campinas, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Red Bull Bragantino. A Ponte brigando diretamente por uma vaga aí com o Palmeiras e o Red Bull também tentando chegar na próxima fase. Então aí são dois jogos muito importantes. São Bernardo vai jogar lá no seu estádio no 1º de maio contra o São Paulo. São Paulo e o São Bernardo já estão classificados. A briga para ver quem termina aí primeiro lugar do grupo, ou numa situação melhor na classificação. E no Benitão, nós vamos ter Velo Clube e Água Santa, essa rodada, 12ª rodada, a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Como eu disse, o Palmeiras está correndo o risco de ser eliminado, mas está correndo atrás. O Palmeiras não perde há 7 jogos, melhorou o desempenho nas últimas partidas. Com os 20 pontos conquistados até aqui no Campeonato Paulista, o time de Abel Ferreira seria líder do grupo do São Paulo ou do Santos, por exemplo. Mas ainda assim... É frustrante tu estás com 20 pontos, né? e poderes ficar fora. Mas falta um jogo e no final do jogo veremos. O cenário é o seguinte, o São Bernardo é o líder do grupo D, já está garantido. A briga agora é entre Ponte Preta e Palmeiras. Os dois times tentam essa segunda vaga do grupo. A Ponte Preta vai receber o Bragantino, enquanto o Verdão visita o já classificado Mirassol. As probabilidades são difíceis para a equipe de Abel Ferreira, mas existem. O Verdão precisa necessariamente vencer e torcer por um deslize da Macaca. Um empate ou uma derrota da Ponte Preta já garantiriam o Palmeiras na fase de mata-mata. Abel Ferreira ainda tem um problema para o jogo de domingo, a última partida da fase de grupos. Não vai poder contar com o zagueiro Murilo, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e agora vai cumprir suspensão. Como Gustavo Gomes está lesionado, a dupla de zaga será formada por jogadores formados na base alviverde, Naves e Benedetti. O Verdão, mesmo com os problemas e as probabilidades contra, ainda tem a possibilidade de chegar ao mata-mata? Nós temos no sangue que nos corre, nas veias, o querer ganhar novamente. O querer voltar a ganhar, seja este ou outro. Mas estamos numa altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar, se isso acontecer. Pois é, existe essa possibilidade. Como eu disse há instantes atrás, o Mirassol, que é o adversário do Palmeiras, demitiu o seu treinador, o Eduardo Barroca. Ele chegou ao clube do interior paulista em dezembro do ano passado, depois do fim da Série B. Barroca começou bem o Paulistão, depois da derrota para o Santos na estreia, e aí foram 5 vitórias seguidas, o suficiente para garantir a vaga nas quartas de final. Mas nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e um empate. No jogo desse domingo contra o Palmeiras, o time deve ser comandado por um técnico interino. Vai entender uma história dessa, hein? Também no canal do All Sport. E eu aproveito para chamar o quadro Vitor Roque neste programa. É um quadro fixo aqui do De Primeira, porque todos os dias a gente tem que ter aquela atualização, aquela informação de bastidor, entendeu? Tudo que envolve Vitor Roque a gente traz aqui no De Primeira. E ó, ontem teve o jogo entre Betis e Gent. Caiu. Ah, não, gente, já tô estragando o cenário. Eu pego isso aqui emprestado do outro cenário, que é do Chico Barney. E se eu estragar, ele vai achar ruim comigo. Então vou deixar aqui quietinho. Mas ontem Vitor Roque entrou em campo pelo Betis contra o Gent, lá pelos playoffs da Conference League. Inclusive foi expulso, foi algo que chamou a atenção aí dos palmeirenses. Mas o fato de ele jogar, ontem a gente estava aqui no De Primeira e a gente interpretou que seria um sinal de que ele poderia
talvez permanecer por lá, já que o Manuel Pellegrini pode contar com ele. Mas aí teve uma novidade de que o Palmeiras avançou um pouco nessa negociação, resolveu soltar mais La Plata. E aí, o que está acontecendo? Aí o cenário é um pouco mais otimista, André Hernan? Assim, quando você conversa com as fontes do Palmeiras, não dá para falar em otimismo. Tá. Dá para falar em expectativa e um Palmeiras cada vez mais forçando uma resposta, forçando uma resolução de Betis e de Barcelona para que essa negociação saia. O Palmeiras quer fechar ou quer ter uma resposta, quer entender desse negócio, dessa operação totalmente finalizada até segunda-feira, para não correr riscos de acontecer o que aconteceu com o Matheus Pereira no Zenit e Rony no Catar, né? Que fechou negócio, acertou salário, tudo certo, e aí na hora de inscrever, fechamento de janela, não deu tempo. Então, assim, o Palmeiras quer ter essa folga para poder inscrever o jogador, dá tudo certo. Então, o Palmeiras está acelerando o processo, porém, quando você vai conversar com as fontes do Palmeiras, é aquela coisa, calma, não tem nada ainda, o modelo está pronto, a gente já está pronto para quando eles derem um sinal ok, a gente já chegar com tudo e já fechar. Porém, ainda não tem nada para a gente dizer para vocês que está avançado ou que está prestes a fechar. Esse é o ponto Palmeiras. O ponto Betis e o ponto Barcelona surge hoje, e aí vem dos jornais espanhóis, e eu pude ter algumas confirmações agora, por exemplo, que eu estava aqui trocando mensagens, é que com o mercado fechado lá na Espanha, você não consegue ter a devolução, vamos dizer assim, do Betis em relação ao jogador para o Barcelona vender ele diretamente pro Palmeiras. Então seria um reempréstimo do Betis para o Palmeiras, com uma compensação financeira do Palmeiras, e aí em junho o Palmeiras compraria por 27 milhões de euros o Vitor Roque de forma definitiva por 5 anos. 5 anos de contrato. Então, essa é a operação. O Palmeiras não me nega essa operação, mas também não confirma que ela está sendo feita nesse momento. É uma situação que está pronta para acontecer, mas ela ainda não está concretizada. Quem está na Espanha trabalhando nesse negócio diz assim, nem eu sei. Porque a minha impressão hoje, ontem conversando com uma pessoa do Palmeiras, mas que não é da direção, não é o Léo Holanda, não é o Anderson Barros, não é a Lila Pereira, ele fala, vai fechar, terça-feira 27 milhões e resolve o problema. Na verdade são 25 milhões de euros para o Barcelona por 80% do contrato que a gente está falando. Eu entendo que esses 27 é porque você está aqui colocando a compensação financeira do Betis. E aí tem a questão que eu entendo que a matéria do Mundo Deportivo hoje da Espanha é de que o Betis já aceitou o negócio, eu não tenho essa confirmação. E que, então, ele viria por empréstimo por uma questão burocrática da Liga Espanhola. Da janela. Que aí é uma burocracia. Quer dizer, o Palmeiras compra agora, mas ele faz um empréstimo de 3 meses com obrigação de compra e está comprado. E resolveu o problema. Sim. Então tem uma questão burocrática agora. Não é uma certeza, uma convicção. Porque quem está tratando o negócio sempre está dizendo, olha, é uma operação de 3 partes, então não é simples. Eu perguntei hoje na hora do almoço. A resposta eu falei, impressão é que vai fechar até terça-feira. A resposta vem, nem eu sei. O nem eu sei é bem diferente de não, está enroscado. Então, tem uma chance, mas não é uma certeza. Não dá para cravar nada. Eu acho que vai fechar até terça-feira. A sensação nessa negociação, ela já teve tantas idas e vindas que hoje ela se fixou numa temperatura de final feliz para o Palmeiras do que, não vai dar. É diferente do Andrés. É diferente do Andrés. O Andrés, a gente falou na primeira semana do mês de janeiro, primeira semana de janeiro, a gente falou, vai se estender até o final da janela, e pode não dar certo.
Eu cheguei a comparar com a história do Romário, porque o que eu estava dizendo era o seguinte: o Fulham não quer que ele vá. E na história, só quem não queria que viesse e veio foi o Romário, que o Barcelona não queria liberar. Mas só voltando no assunto do Vitor Roque, quando eu publiquei o interesse do Palmeiras no Vitor Roque, eu me lembro que era um domingo à tarde, e a notícia era, até eu pedi a ajuda do PVC, a notícia era: a Leila Pereira ligou para o André Cury, staff do Vitor Roque, e perguntou: dá para fazer negócio? Dá jogo? E a primeira resposta foi: sem chance, só no meio do ano. Então vamos pensar no Mundial. Beleza, vamos pensar no Mundial. E aí a coisa foi se desenrolando e que hoje está muito quente para ele vir agora. Então essa negociação ela começou muito fria e ela foi esquentando. E hoje a sensação que a gente tem nas apurações é que pode acontecer. Não é uma certeza. A gente não está cravando nada aqui. Fala, amigo torcedor palmeirense, estamos chegando com as informações do Palmeiras nesse sábado. Sejam todos bem-vindos ao canal, aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal para não ficar de fora das informações do Palmeiras. O Palmeiras não desiste de Vila Sante. O Vila Sante do Grêmio ainda interessa ao Verdão e o Palmeiras tem mais 7 dias para fazer a contratação para o primeiro semestre de 2025. Por enquanto, a diretoria conseguiu contratar os atacantes Paulinho e Facundo Torres, os zagueiros Bruno e Micael e o volante Hermeliano. E Martínez foi contratado sem badalação para um setor que Abel Ferreira pedia uma reposição à altura, a Aníbal Moreno. O uruguaio custou 7 milhões, cerca de 44 milhões na época, e mais bônus por 75% dos direitos do atleta. Só que o uruguaio, de fato, acabou sendo o plano B no planejamento do Palmeiras, como informou o setorista Diogo, que cobre o Grêmio no dia, e o Verdão deseja trazer Matias Vila Sante, titular do time de Gustavo, técnico do Grêmio. Vila Sante era plano A, mas o Palmeiras ofereceu metade do que o Grêmio quer. Então, segundo a matéria assinada por Rossi, o Palmeiras ofereceu algo na casa de 8 milhões de euros pelo volante do Grêmio. Isso representa aproximadamente 90 milhões. E o Palmeiras tem interesse no jogador. Vamos ver, falta mais 8 dias, né? 8 dias para fechar a janela aí. E o Palmeiras está tentando assegurar esse jogador. Então, essas informações do Verdão nesse sábado. Deixa seu like e a qualquer momento voltaremos com muito mais informações para vocês. Até o próximo vídeo.